Boa noite a todos, tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais essa noite, né? Então, como de costume, a gente vai começar falando sobre os trabalhos da casa, apresentando, né? Para quem não conhece. A gente tem o trabalho de assistência, que é às segundas-feiras, que é o trabalho de passe e palestra, né? Todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. E eu gostaria de convidar vocês para que, se alguém sentir a necessidade de estar fazendo um tratamento espiritual, a gente convida para que na segunda-feira chegue uns 20 minutinhos antes, para que a gente possa fazer uma entrevista, uma fichinha, tá? E iniciar esse tratamento espiritual. Então a gente está tentando implantar agora na casa, né? A partir então da segunda-feira que vem, se alguém quiser chegar uns 20 minutinhos antes, procurar qualquer um de nós e aí a gente inicia o tratamento, tá? E aí a gente, além do trabalho de segunda, tem o estudo do livro, né? O estudo do livro todas as terças-feiras às 20 horas, né, Valdir? Isso. E pode vir, mesmo que nunca veio, quer vir pela primeira vez, apesar do trabalho já ter, o estudo já ter começado, vocês estão convidados a vir, estudar as questões do Livro dos Espíritos, tá? Então é bem interessante. Às quartas-feiras a gente tem o trabalho tradicional da casa, né, que é a entrega da sopa, e aí também para quem quiser se voluntariar, todas as quartas por volta da meio-dia e meia, 1 hora, isso. Pode vir para ajudar na confecção da sopa, estão todos convidados. Às quintas-feiras as vibrações, né, online, é de quinta agora? É de quarta, perdão. Então às quartas-feiras também à noite a gente tem as vibrações online, às 20 horas, quem tiver interesse, conversa com qualquer um de nós que a gente manda no WhatsApp o link, né? Para estar abrindo e entrando no dia das vibrações. De quinta acho que não tem nada, né? Não? Aí às sextas-feiras, a gente tem um trabalho fechado aqui com o grupo, né? Aos domingos, todo segundo domingo do mês, a gente tem a contação de histórias, tá? Exceto esse mês de janeiro, não vamos ter, mas a partir de fevereiro, segundo domingo do mês, já começa a contação. E no terceiro domingo a entrega da cesta para os que já são cadastrados aqui na casa, né? E, bom, antes de fazer então a leitura do livro, a gente gostaria de fazer um agradecimento para um companheiro nosso, né? Que está indo embora, que é o Daniel. Em nome da casa, Daniel, a gente queria agradecer muito. Você vai continuar trabalhando com a gente, lógico, né? Mas presencialmente sei que vai ser mais difícil, né? Mas quando também der um tempinho, vem aqui visitar a casa. E de coração a gente agradece por tudo que você fez, faz, vai continuar fazendo pela gente. Que Deus abençoe você nessa nova jornada e que seja de muita alegria para você e para sua família. Então agora a gente vai fazer a leitura do livro Contem Vida, do José Carlos de Luca, e eu preciso que alguém escolha uma numeração de 1 a 117. 13. Dia de hoje, dia 13. Então vamos lá. Nova sementeira. Na lógica da reencarnação, tudo que plantamos numa existência anterior desabrocha na existência atual, tanto as boas quanto as más sementes. E tudo que plantamos hoje haveremos de colher, seja nesta vida, seja em existências futuras. Neste incrível projeto divino, cada existência, reencarnação, é um capítulo na escola da vida, a fim de que o espírito compreenda a trajetória que vem escolhendo para si mesmo. Se hoje a nossa colheita do passado não nos agrada, temos a vida de agora para nascer de novo e fazer melhor o que ontem não conseguimos realizar. Reencarnar é renovar o destino todos os dias. Bela mensagem, né? Que a gente possa refletir e ter forças, né, para lidar com as dificuldades que surgirem e tentar fazer uma vida melhor para colher bons frutos no futuro, né? Então, antes de passar a palavra para o nosso companheiro Wilsinho, nós vamos fazer a prece do Pai Nosso, fechando os nossos olhos
pedindo para que Deus abençoe a palestra, todos nós, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Então nós vamos dando início à palestra, convidando o nosso companheiro Wilsinho. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Meus irmãos, é uma alegria muito grande mais uma vez estar nessa casa abençoada, no Grupo Caritas, pessoal tão querido, corações tão amigos, para tentar dividir a reflexão de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema proposto para hoje é o capítulo número 3 do Evangelho, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Palavras proferidas por Jesus, num dos momentos mais importantes, mais marcantes do seu Evangelho, quando Jesus está com seus discípulos na última ceia. A última ceia que é narrada lá no Evangelho de João, no capítulo 13 até o final do capítulo 17, quando Jesus então faz uma prece maravilhosa, mas Jesus se reúne então com seus discípulos ali para uma última refeição, um último encontro. E Jesus assim diz na narrativa de João, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não deixe seu coração se perturbar. Crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha que interessante que Jesus está dizendo. Isso na última ceia ali. A última ceia onde Jesus diz palavras de consolação aos seus discípulos, mas também palavras de encorajamento. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Talvez nos dias de hoje seja algo que esteja acontecendo muito na nossa vida, o nosso coração perturbado, o sentimento de perturbação, esse sentimento de pessimismo, esse sentimento que esse mundo não tem mais jeito, esse sentimento que nada mais vai dar certo na minha vida. Jesus está dizendo justamente ao contrário, está dizendo: não se perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Aí ele diz: crede em Deus, crede em mim. Vamos então analisar o que Jesus está dizendo para colocar em prática na nossa vida. Jesus está dizendo: crede em Deus, creia em Deus. Se você pegar a primeira obra básica da doutrina espírita, a primeira obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, lançado lá no século XIX, 1857, a primeira pergunta da primeira obra básica, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: o que é Deus? Já que Jesus está dizendo, crede em Deus, o que é Deus? O Espírito da Verdade responde: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que resposta bonita que o Espírito da Verdade dá a Kardec. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Olha que legal, nós como os espíritas, se alguém pergunta pra gente qual que é o conceito que vocês têm de Deus, a gente enche o nosso peito, enche a nossa boca e diz: Deus para nós é a inteligência suprema, a causa primária de tudo o que acontece. Bonito de dizer, né? Até um dia, se você for fazer um curso de oratória para ser um orador espírita, já pensou você vir na frente de uma tribuna e dizer: Deus é a inteligência suprema? Mas espera um pouquinho, isso está só da boca para fora ou realmente você acredita que existe algo 1 milhão de vezes maior do que qualquer coisa que eu possa imaginar? Você acredita realmente em Deus? Porque no mesmo Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade vai dizer a Kardec que Deus é onipotente, que significa que para Deus nada é impossível. Ou seja, qualquer coisa para Deus é possível, Ele é onipotente. O Espírito da Verdade vai dizer também que Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares e situações da nossa vida. E vai dizer também, o Espírito da Verdade, que Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo o que acontece na vida de cada um de seus filhos, de cada um de nós. Então olha a importância de eu realmente acreditar em Deus, ter fé em Deus, diante das dificuldades, para que o meu coração também não se perturbe. Acreditar em algo 1 milhão de vezes maior, que rege tudo isso que acontece na minha vida, que rege todas as coisas do universo. Aí Jesus diz: credes em mim. Não adianta apenas acreditar em Deus. A mensagem de libertação também é do Cristo.
Como está a figura do Cristo na nossa vida? Só na teoria, no quadro, na correntinha, na pulseira? Ou será que nós temos Jesus dentro do nosso coração? Será que nós acreditamos realmente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele? Será que nós acreditamos que Jesus é o pão vivo descido dos céus, que quem come desse pão tem vida eterna? Será que nós acreditamos na palavra de libertação de Jesus? Porque é isso que Ele está dizendo. Para o seu coração não se perturbar, creia em Deus e creia em mim. Ou seja, o Evangelho tem que ser um manual de conduta na nossa vida, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas condutas. Como dizia Francisco de Assis, vai e prega o Evangelho, se necessário use palavras. Não é só o discurso de dizer que é cristão, não é só o discurso de dizer que é espírita, precisa agir como cristão, precisa agir como espírita, precisa se mostrar como espírita ali fora. Na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas condutas diárias. E aí Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha que interessante, ele diz para que o nosso coração não se perturbe, ele fala para crer em Deus e crer e também em Jesus Cristo, e aí ele diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Parece que ele dá uma guinada nesse discurso. Por que será que ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai? Porque eu preciso compreender. Não basta apenas acreditar em Deus e acreditar em Jesus Cristo. Tem que buscar um entendimento das coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos que entender que nós estamos num processo evolutivo que existem diversos estágios dentro do processo de evolução. E as pessoas podem estar em estágios diferentes da nossa evolução. Olha que coisa interessante, quando ele diz há muitas moradas na casa do meu Pai, há muitos estágios evolutivos, há muitos lugares para que a gente possa progredir do ponto de vista espiritual. E é interessante que quando você estuda o Evangelho de uma maneira mais profunda, você vai entender que toda a passagem do Evangelho, ela pode abrir duas vertentes, duas premissas. Você pode entender aquela passagem do Evangelho de uma maneira mais interior, de uma maneira mais pessoal, no que aquilo cabe para mim, como também entender aquela passagem de uma maneira mais exterior, mais coletiva. Então, quando Jesus diz há muitas moradas na casa do meu Pai, vamos tentar primeiro fazer uma reflexão do ponto de vista coletivo, do ponto de vista externo. O universo é a casa de Deus. É realmente a casa de Deus, é o universo como um todo. As moradas são as residências ali do Espírito. Então, olha que coisa interessante. Vamos pegar do ponto de vista da ciência. Vamos tirar um pouco agora a religião. Hoje nós temos dentro, pela ciência, pelo universo visível. O universo visível é o pouco que o ser humano conhece do universo como um todo. O último telescópio que se tem hoje, que aposentou o Hubble, que é um telescópio poderosíssimo, ele estima que nós tenhamos, talvez hoje, em torno de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Galáxias são compostos por estrelas. Cada galáxia pode ter de 100 a 400 milhões de estrelas. Então você pega 2 trilhões de galáxias, multiplica por 100 milhões e vê que número que dá isso aí de moradas. Ou seja, quando Jesus diz que existem muitas moradas, é muita mesmo, é muita de dar gosto de entender, porque existem infinitas moradias do Espírito. Tem um livro com a psicografia do nosso querido, amado e abençoado Chico Xavier, por vários espíritos, mas o prefácio é de Emmanuel. E Emmanuel, no prefácio do livro Moradias de Luz, ele diz que quando Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele fala que Jesus está falando do universo e também das moradias do Espírito, mas que é necessário, por respeito, dar uma profunda reflexão em cima dessas palavras de Jesus. Então vamos lá para o livro A Caminho da Luz. Emmanuel também pela psicografia do nosso amado Chico Xavier. No começo do livro, Emmanuel vai falar sobre a gênese planetária. E ele vai dizer que existe uma comunidade de espíritos puros, auxiliares diretos de Deus, que inclusive ajudam Deus a criar planetas e governam esses planetas. Olha que interessante do ponto de vista já da doutrina espírita. Emmanuel nos esclarece que existe uma comunidade de espíritos puros, um deles é Jesus, auxiliar direto de Deus, que é responsável por ajudar na criação e a governar esse planeta. Jesus, para nós espíritas, é o governador do planeta Terra. Então olha que interessante, existem vários e vários planetas, vários e vários mundos em que você pode encarnar para progredir do ponto de vista espiritual. Tanto que o capítulo 3, Kardec vai fazer uma categoria dos mundos, e ele vai dizer que existem os mundos primitivos,
Existem os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes. Nós estamos num mundo de provas e expiações pelo nosso estágio evolutivo. Então nós temos que entender que existem diversas moradas para a evolução do nosso espírito. Vários e vários planetas habitados que ainda o ser humano não conseguiu, do ponto de vista científico, comprovar, mas que cada vez mais se caminha em relação a isso. Mundos que são criados para cada estágio evolutivo de todos nós. E todos esses mundos são regidos pelo amor de um Deus de amor e misericórdia, pela inteligência suprema e causa primária de tudo, que ama incondicionalmente todos os seus filhos. O universo é composto de várias galáxias, de várias estrelas que são orbitadas por vários planetas que são criados para que o espírito possa evoluir do ponto de vista espiritual, para a gente ter uma grandeza do tamanho do amor de Deus para conosco. Isso nos faz entender do ponto de vista espiritual que as pessoas que cometem o mal, as pessoas que cometem barbaridades, também são filhos de Deus, também são amados incondicionalmente por Deus e que estão no estágio evolutivo diferente de outras pessoas, mas que também vão chegar. Como Jesus diz no Evangelho, todos chegarão, nenhuma ovelha irá se desgarrar. Uns chegarão antes, outros chegarão depois, mas todos chegarão. A compreensão, a resignação de entender que seu irmão também erra, que o seu irmão também acerta, do mesmo modo que você acerta, do mesmo modo que você erra. Então olha que coisa interessante a questão da interpretação do ponto de vista exterior coletivo de quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Vários e vários mundos habitados para que cada um possa, no lugar certo, ter a melhor oportunidade de desenvolvimento espiritual, de aperfeiçoamento espiritual. Mas como diz Emmanuel, a gente precisa dar uma interpretação uma reflexão mais profunda nas palavras de Jesus. Trazer a questão das moradas espirituais também para um lado mais interior, para um lado mais de nós mesmos. Para isso vamos pegar o livro No Mundo Maior, capítulo 3, a casa mental. A gente pode também considerar as moradas que Jesus fala, as muitas moradas na casa do Pai, como também estados conscienciais, estados da nossa consciência. No livro No Mundo Maior, o instrutor então de André Luiz Calderaro vai falar que o nosso cérebro é dividido em 3 regiões. Um piso inferior, que é composto pelas experiências já vivenciadas, por tudo que nós já vivenciamos, por tudo que nós já passamos, ou seja, o nosso passado espiritual. Um piso intermediário, onde está o nosso dia a dia, o nosso presente, as nossas conquistas atuais, e um piso superior, onde estão as metas espirituais de todos os espíritos. Então olha que coisa interessante, eu tenho um subconsciente, um consciente e um superconsciente. No meu subconsciente, todas as experiências que eu já vivenciei, todas as conquistas que eu já adquiri, todos os meus acertos, todos os meus erros estão lá, na minha região consciencial, no meu subconsciente. Nesse piso intermediário estão o meu presente, as minhas conquistas atuais, aquilo que eu consigo no dia a dia avançar, aquilo que eu erro no dia a dia, aquilo que eu acerto no meu dia a dia. E nesse superconsciente, as nossas aspirações divinas, o que eu busco em termos das condições que eu quero evoluir espiritualmente. O importante dentro disso é saber o seguinte, o quanto eu procuro esse piso superior, o quanto eu procuro essa morada do meu superconsciente, aonde que eu busco as minhas aspirações divinas, porque eu preciso que esse piso superior venha para a realidade na minha vida no piso aqui intermediário, no meu presente. Não adianta só aspirar, não adianta só querer fazer, tem que botar a mão na massa, tem que trabalhar, tem que ajudar. Nós estamos num momento extremamente propício do ano para se falar sobre isso. Porque no final de novembro, começo de dezembro, todo mundo aqui fez suas promessas no dia 1º de janeiro. Chegou finalzinho de novembro, começo de dezembro, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, mas quantos de nós aqui não prometeu que a partir do dia 1 seria uma pessoa mais magra? Eu fiz essa proposta para mim mesmo, tenho falhado constantemente, ano a ano, em relação a isso. Ou seja, está lá no meu superconsciente, eu preciso emagrecer, mas eu não consigo trazer para o meu consciente. Eu preciso realmente botar a mão na massa, preciso começar a trabalhar. Entender que o processo de emagrecimento é um processo de médio e longo prazo, que envolve uma virada de chave, que envolve reeducar a sua alimentação, que envolve uma atividade física. Mas quando isso vai vir para a minha vida? Até quando eu vou estar nessa morada de dizer que vou fazer e não faço? Traz isso para o Evangelho. Quantas vezes a gente fala, eu vou ser um cristão melhor? Aliás, no final de novembro, começo de dezembro, quando você definiu as suas metas, você definiu suas metas espirituais também? Você decidiu qual morada da casa do Pai você quer habitar?
Porque o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, está numa fase de transição planetária. Nós estamos indo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Para onde você quer encarnar na próxima vez que você reencarnar? Quer reencarnar no planeta Terra? Tem que começar a trabalhar, porque vai ser um planeta de regeneração. Se você não quiser reencarnar no planeta Terra, não estiver fazendo por merecer, vai para um outro planeta, vai ser dada uma outra oportunidade bendita de evolução do seu espírito na condição da sua evolução espiritual. Por isso que nós temos que escolher a nossa morada, entender essa faixa de consciência, aonde que meu pensamento vive. Emmanuel fala que o espírito reside no seu pensamento. Livro Pensamento e Vida, Emmanuel pela psicografia de Chico. O pensamento molda a vida que você quer ter. Eu preciso começar a ser uma pessoa mais otimista. Eu sou uma pessoa que preciso começar a acreditar mais em mim. Jesus diz então ao doutor da lei que veio questionar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eis o primeiro grande mandamento. E Jesus fala: eis o segundo tão importante quanto o primeiro, amarás ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus faz uma advertência, ele fala: dentro desses dois mandamentos estão contida toda a lei e todos os profetas. Ou seja, ele diz que tudo que existia de religião na época, que se sabia a respeito de religião, podia ser resumido num tripé: no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a si mesmo. Você vai em muita casa espírita, você vai em muita igreja católica, você vai em muito culto evangélico, você vai em muito centro de umbanda, você ouve muito falar do amor a Deus e do amor ao próximo. Muito pouco se ouve falar no amor a si mesmo. E Jesus diz: amar ao próximo como a si mesmo. Se aprender a gostar de nós, para depois gostar do outro. Aprender a gostar da gente para gostar realmente do outro. Isso não tem nada de orgulho, de vaidade, de prepotência, de egoísmo, nada disso. Jesus fala de autoestima, de você aprender a gostar de você, a se valorizar, a não abaixar a cabeça diante de uma dificuldade na vida, de erguer sua cabeça, de enfrentar, de saber que isso tem um propósito. Se você passa por uma dificuldade, essa dificuldade se faz necessária para a evolução do teu espírito. Então Jesus diz para você: olha, erga a tua cabeça e enfrente. Se aproxime de Deus, peça ajuda, mas faça a sua parte. A sua relação com o sagrado, com o alto, é uma via de mão dupla. Que região, que morada da sua consciência que você quer habitar? Aquela que vai ficar sempre olhando para trás, o seu subconsciente, o que você errou, ai meu Deus, eu não consigo me perdoar, essa culpa que eu tenho, não é a mensagem do Cristo, não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é erguer a cabeça, enfrentar a dificuldade e seguir em frente. É buscar suas aspirações no andar de cima, para que as coisas que você aspira no lugar de cima venham para aqui, para o térreo, para onde você vive no seu dia a dia, para o seu presente, que é o piso mais importante. É o que você está fazendo hoje pelo próximo, o que você está fazendo hoje por você. Essa coisa da gente ficar sempre não acreditando, ou dizendo que não dá certo, isso leva a gente ao desânimo. Desânimo que é o primeiro, infelizmente, o primeiro passo de uma doença gravíssima que a humanidade enfrenta. Um desânimo que passa a ser uma tristeza que não vai embora. Essa tristeza que não vai embora, infelizmente, ela é o gatilho de uma doença com D maiúsculo, que é a depressão, que hoje atinge 11 milhões e 700 mil brasileiros. São 5,8% da população brasileira que remói o passado, se relaciona negativamente com o presente e projeta um futuro extremamente pessimista. São pessoas que sofrem nos três tempos. É essa mensagem de esperança, de otimismo que eu tenho que levar para as pessoas. Mas para isso eu preciso aplicar primeiramente a mim. Eu preciso ter otimismo na minha fala, eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança, eu preciso ter coragem. A única coisa que o Cristo pede de nós é a coragem para enfrentar o nosso dia a dia. Erguer a cabeça e mostrar para essas pessoas que esse mundo tem jeito sim. Que dentro das muitas moradas da casa do Pai, existem moradas que eu tenho direito de habitar, porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou levando otimismo, eu estou levando esperança, eu estou levando fé. Eu estou olhando no olho das pessoas e dizendo para ela: vamos dividir esse sofrimento. Vamos se ajudar. Um pouquinho mais que eu faça por essas pessoas, as pessoas que precisam da nossa ajuda, é uma evolução muito grande para mim e para tanta gente que precisa, até do ponto de vista material. Esse trabalho maravilhoso de quarta-feira que o Grupo Caritas faz, de distribuição da sopa. Participa do trabalho, vem aqui, ajuda. Veja como é bom olhar no olho de uma pessoa e essa pessoa te agradecer no olhar, pelo prato de comida. Às vezes uma contação de história que a criança vem aqui e toma um chocolate aqui com um pedaço de pão, que ela dá um sorriso para você, e quando você vê o sorriso dela, você vai ver que é o mesmo sorriso do seu filho, o mesmo sorriso do seu sobrinho, do seu neto,
de algum familiar seu, de alguma criança que seja familiar seu. Ou seja, para com essa questão do vitimismo, da derrota, do pessimismo. Erga a cabeça e diga: eu sou cristão, por mais difícil que esteja a situação, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que dobrar meu joelho no chão, pedir força para Deus para enfrentar. Porque para nós espíritas a oração nunca foi para tirar o problema da frente. Desculpa se eu deixei alguém chateado com relação a isso, mas por favor não fique bravo comigo, a receita é do Cristo. Para nós espíritas a oração sempre foi a de erguer a cabeça e pedir fé, coragem e resignação para enfrentar, porque eu sei que a dificuldade faz parte do meu processo evolutivo e que eu preciso enfrentar. Como Jesus disse a Pedro: Pedro, crê e te levarei a lugares onde não queiras ir. Olha que interessante que ele diz a Pedro, seu discípulo mais próximo. Ele fala: Pedro, você tem que acreditar, porque eu vou te levar para lugares que você não gostaria de ir. Você vai passar por situações que você não gostaria de passar. Vai vivenciar situações que você não gostaria de vivenciar, mas é preciso vivenciar. E olha o que ele fala para Pedro, que ninguém presta atenção. Ele diz: eu te levarei a lugares. Ou seja, você nunca vai passar por um momento de dificuldade na tua vida sozinho. Sua família pode ter te abandonado, seus amigos podem ter te abandonado. O plano espiritual sempre vai fazer aquela situação a mais favorável possível para que você passe por ela. Se tem que enfrentar a situação, ergue a cabeça, pede em oração coragem, enfrenta, seja efetivamente cristão. Entenda que existem muitas moradas na casa do Pai. E eu preciso deixar essa morada da minha consciência, do ponto de vista interno, e dizer o seguinte: eu preciso parar com o vitimismo, preciso parar com o derrotismo e preciso habitar uma morada que é a morada que o Evangelho me leva, aquela de dizer que eu sou capaz de enfrentar e que se eu não vencer a dificuldade é porque ela ainda faz parte do meu processo evolutivo, mas que eu tenho força para lutar, eu tenho, e a força eu nunca vou perder. Meus queridos irmãos, do fundo do meu coração, eu queria agradecer a atenção e a paciência de vocês terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado. Então nós vamos agradecendo, o nosso companheiro Ilcinho pela palestra, que nos faz refletir, sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecemos de coração e vamos já neste momento procurando fechar os nossos olhos, mentalizando a figura do Mestre Jesus, e assim diante do Mestre agradecemos pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, conhecendo um pouco mais sobre o seu Evangelho, sobre os seus ensinamentos, e assim pedimos para que Ele possa estar presente na vida de todos os irmãos que sofrem, que passam por dores físicas, dores morais, encarnados ou desencarnados. E assim vibramos pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por todos aqueles que dentro de nós sabemos estar passando por grandes dificuldades. E em forma de agradecimento nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Pedir para vocês que estão aguardando, aguardar mais um minutinho, que já vai ser chamado para receber o passe. Que Jesus abençoe.